e eta IN é menos delta IN. Então você pega menos I sobre 2, aí produziu menos I sobre 2, epsilon JNN. Então, o N fica aí, epsilon JIN. Sigma 0N, que é o MN, é o boost. E esse termo aqui, mais I sobre 2. Epsilon e N. Então, o N fica aí, JNI. Sigma 0N, que é o N1. Então, esse J com esse I, troca de sinal, fica IJ com sinal positivo. Esse aqui é a mesma coisa, eu posso trazer o I cá para frente, a 2 saltos, fica com sinal positivo também. Esse N aqui é a mesma coisa que N. Então, esses dois termos se somam, fica I sobre 2, I sobre 2, epsilon JN, N. Então dá I, epsilon, IJ, N. I, epsilon, I, J, N. Então, o computador de um boost com uma rotação me dá um boost como deveria ser. Por quê? Porque o boost ele se comporta, tem que ter um parâmetro vetorial. Então, um vetor sob rotação, ele dá um vetor. Eu rodo um vetor, ele continua um vetor. Então, eu não está me expressando. Sempre que a gente tiver o computador, se eu pegar, por exemplo, se isso aqui for o gerador do momento angular, e aqui eu tiver um vetor VJ qualquer, é claro que esse computador vai ter que ser proporcional a alguma coisa do tipo epsilon J. Tá? Por quê? Porque um vetor sob rotação tem que se transformar. Transformação infinitesimal de um vetor sob rotação. Então, essa relação não é nenhuma surpresa. O que é mais surpreendente para a gente aqui, vai então, essa relação aqui não é surpresa, por quê? Porque nós sabemos que o gerador de rotação, as rotações formam um subgrupo, formam S sobre 3. Então, essa relação está me dizendo que eu tenho uma subálgebra de S sobre 3, rotação com rotação na rotação. Essa rotação também é surpresa, esse comutador, porque rotação com vetor tem que dar vetor. A única surpresa é a pequena. Dois boosts darem uma rotação. Isso não é óbvio, é alguns que eu pedi para vocês darem uma olhadinha, fazerem uma interpretação geométrica, fazer um desenho, sentir por que dois boosts computando dão uma rotação. Então, a gente começa a observar uma coisa, vou dar um intervalo já, mas que é boost, boost, rotação, 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 boost, rotação, boost. Então, olha, o epsilon está pintando aí. Então, nós temos duas categorias de geradores, N com N dando N, N com N dando N, e N com N dando N. Então, isso está me mostrando que talvez eu possa mudar essa base dos geradores. Será que eu não posso dizer? O que significa uma álgebra? Uma álgebra significa um espaço vetorial, onde os geradores dessa álgebra são vetores desse espaço vetorial. Então, uma base de geradores, um conjunto de geradores me dá uma base na álgebra. Então, eu posso fazer uma mudança de base. Na álgebra linear, eu posso combinar vetores de base e ganhar uma nova base. Então, será que eu não poderia combinar N com N de tal maneira que eu chegasse a uma nova base? Eu sairia dos geradores NI, NI, para uma nova família de geradores, N', N', de tal maneira que essas álgebras se desacoplassem. Por que eu poderia pensar isso? Porque eu sei que N com N está dando N. Então eu tenho uma subálgebra fechada. O problema é que N com N dá N e N com N dá N. Mas eu tenho uma subálgebra fechada aí. Então, alguma estrutura fechada eu tenho. Então, pode ser que se eu combinar N e N convenientemente, eu consiga desacoplar esses tipos de relação de computação. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que a sugestão
é que nós possamos fazer uma mudança de base e fazer o seguinte. Temos esse gerador, quer dizer, a gente tem os geradores NI, ou seja, eu tenho uma base NI, eu posso ir para uma outra família de geradores, que eu vou chamar de J e K. Então, saio dessa base para ficar assim. Então, eu tenho esse conjunto de geradores e passei para esse conjunto de geradores. E aí, claro, um escrito enquanto combinação, mudança de base, é uma combinação linear da outra. Então, vamos dizer que os NIs, poderia pegar. Será que o NI não poderia ser um alfa JI mais um beta KI? E o NI seria um gama JI delta. De tal maneira que, com os N's, eles se fecham numa álgebra. Então, o meu propósito é, quem sabe eu fazer uma mudança de álgebra desse tipo, eu consiga ter algo do tipo JJ, tanto J, KK, dando K, e JK dando zero. Ou seja, será que eu não consigo combinar N e N de tal maneira que essas duas álgebras se desenvolvem? Porque aqui eu já tenho uma álgebra fechada. Então o problema são esses dois pedaços aqui. Será que eu não consigo combinar N e N de tal maneira que agora eu consiga duas famílias de geradores? Eu tenho uma base. No fundo é como se eu estivesse ortogonalizando essa base. Eu pego esses três vetores, e aí isso aqui é uma relação de ortogonalidade. Ó. N1, N2, dando εjk, nk, significa que I e J são diferentes de K. Então isso aqui é como se fosse uma relação de produto vetorial. É como se eu tivesse N1, N2, dando N3, N2, N3, dando N1. N3, N1, dando N2. Então, a álgebra de Lie de S2, ela é uma relação de ortogonalidade, ela é um produto vetorial. É dois vetores de base, produto vetorial, dando sempre um terceiro, que é o ortogonal ambos, né? Que esse F e JK mostra que se eu multiplicar aquela relação à esquerda e à direita por NI, né? Aquela antissimetria ali, é uma antissimetria que dá a ortogonalidade do produto vetorial. Então, seria... Será que eu não poderia, então, passar por uma nova base que eu tenho de ortogonalidade? Os J's são ortogonais entre si, os K's são ortogonais entre si e o JK igual a zero. Ou seja, J é ortogonal a K. As duas bases não se concluem. Então, eu estou simplesmente fazendo uma proposta de uma mudança de base. Então, usando essas relações de combinação agora, nós vamos tentar fazer o quê? Vamos expressar, né, quer dizer, o M e o N função do J do K, poderia fazer o contrário, né? Poderia expressar. Bom, aí eu posso fazer isso, porque eu quero escrever JJ, então J eu posso escrever em função de N, tá? E aí eu sei que são isso, eu sei que são J em função. Podemos fazer, seria até melhor fazer o contrário. Vamos dizer o seguinte, é uma mudança de base. Ao invés de botar desse modo, vamos botar assim. Vamos dizer que eu vou ter uma base JI, KI, fazer essa mudança. Então tá, o importante aqui é uma combinação linear da outra. Então aqui vai ficar alfa NI mais beta NI. E aí o KI vai ser gama NI mais delta NI. Então a gente vai querer passar para essa base e vamos querer que nessa base, vamos ver se é possível, se essa transformação é compatível com isso. Se isso for possível, eu vou poder determinar quem são alfa, beta, gama e delta. Se
Se eu conseguir determinar alfa, beta, gama e delta de uma forma consistente, significa que essa minha proposta tem sentido. Né? Porque isso vai me dar condições em cima de alfa, beta e gama para que isso aconteça. Vamos fazer só o primeiro caso, para a gente ver o que acontece, e aí a gente depois volta para o intervalo. Então, vou pegar a relação, vou querer trabalhar essa relação. Lembrando que J é alfa N mais beta N, e lembrando que K é gama N mais delta. Então vamos dizer que eu queira calcular JI e JJ. Então, primeiro eu vou passar para essa nova base e eu vou querer que o comutador trabalhar essa relação JI com JJ. Então, isso aqui eu vou querer, então isso aqui vai ser para mim alfa. JI é alfa N mais beta N alfa NJ mais beta NJ. Bom, vamos acabar isso rápido. Então isso aqui vai me dar. Primeiro termo, alfa 2. MI, computador com MJ, me dá menos I epsilon J KM. Menos I alfa 2 epsilon I J kappa N kappa. Depois mais alfa beta NI do NJ. I epsilon I J. Aí manda para você I epsilon I J N N. Depois o outro termo vai ficar mais alfa beta, mais beta alfa. E aí o comutador de NI com NJ, que é o contrário desse aqui. Eu vou precisar desse computador. NI. Vamos usar esse computador aqui é menos NJ com NI. Só estou trocando a ordem. Né? O computador de NJ com NI é menos o computador de NI com NJ. Então isso aqui está me dando I epsilon I JN NI. Isso? Estou só mudando a ordem do lado esquerdo. E aí agora eu vou trocar I e J. Então aqui eu vou chamar de I, e aqui eu vou chamar de J. Aqui eu vou chamar de J, e aqui eu vou chamar de I. E trago esse menos para cá. Então, o comutador de NI com NJ dá menos epsilon JI. Então dá mais epsilon JN. Mais. Mesmo? Você não fez besteira, né? Mas fez novo, primeiro ter passado por cima do sinal. Então aquilo lá deu. Vou trocar a ordem do primeiro computador. Isso aqui é igual a menos NJ. N. Não fiz nada, só troquei a ordem dos termos do computador. Então, fiz isso. Então agora, isso igual a menos isso. Então, vou trocar agora I com J. Então, menos NI NJ. O que eu preciso é igual a I epsilon J e N N. Então, agora troquei os itens. N com J. Trago esse sinal para cá. E aí, menos epsilon JI mais epsilon IJ. Então, tá. Então, NI com NJ dá I epsilon JI NI. Então, esse termo aqui vai ficar I. Então, aqui vai dar um fator 2, vai ficar 2, vai ficar I, epsilon, alfa, beta, epsilon, I, J, I, N. Então, aqui vai dar um fator 2. Concorda, Bianca? Ah, então, deixa eu fazer de novo. Ali não era menos antes? O primeiro, quando você fez... Pagar na dúvida, essas coisas, se a gente errar aqui, é melhor ficar aqui do que ficar voltando. Olha só, Bianca, N com N. Tinha um... isso aqui estava assim. Não, isso aí eu concordo. Isso aqui Eu tá também certo. concordei quando você juntou
junto esse termo para o segundo. Então, fazer, ó. Primeiro com o primeiro, aqui, primeiro com o segundo. Então, mais alfabeta, comutador de MI ou MJ. Então, deu I, Epsilon, IJ, M, MN. Está concordando, Bianca? Primeiro com o terceiro. Esse primeiro aqui com esse segundo aqui. Agora, esse segundo com esse primeiro. Mais beta alfa. Aí eu preciso do MI com MJ. Então eu estou obtendo MI com MJ, dá isso. Agora, vamos dar um fator, né? Parte masculina, concorda? Você foi aí? Tem eu. Pois é. Então, uma mulher, você é poderosa. Já pensou se você está certo e todos nós errados? N-1 contra 1. Comissão de Gênero da SBF. Viva a mulher, né? Tá certo? Então, todo mundo concorda com a Bianca? E quero o prêmio L'Oréal. Prêmio L'Oréal para a Bianca. Isso. O prêmio L'Oréal no final do curso eu vou fazer. Vou trazer um shampoo de presente para quem fizer a melhor prova desse curso. Você vai ganhar um shampoo da L'Oréal. Oi? Um kit da L'Oréal, um kit. E um kit dedinho para os homens, né? Kit sono, né? Ou seja, uma cesta básica. Vamos logo lá. Ganha uma cesta básica. Já que a minha irmã tem um negócio de cestas básicas, eu vou pedir ela o patrocínio de uma cesta básica. Para melhor prova do curso. Vamos lá, então, agora só para finalizar. Beta 2. Aí, MI com MJ, álgebra de SO3. I, F, J, K, MK. Então aqui dá I, Epsilon, I, J, K, MK. O que nós queremos? Vou apagar aqui, o que nós vamos querer? Então, vamos querer que esse J e esse J já se feche. Claro, mas agora eu tenho que ter cuidado. Bom, eu já fatorei, vamos ver só para a gente ter aqui, para ficar tudo ótimo. IJK e JK, vamos chamar esse de MK, que é esse segundo mesmo. Então, essa relação aqui, só para a gente ter ideia, ela está fatorando para nós, a gente está carregando tudo, ela está dando para nós um I, Epsilon e JK. Certo? Esse IF de JK vai ter um aqui, IF de JK e beta de JK. Então, nós temos em comum um IF de JK. Vou tirar isso aqui só para ir limpando um pouquinho. Tirei I, o F de JK e tirei I, o F de JK. Só que eu vou querer que essa relação dê para nós um JK aqui. Ou seja, eu vou querer produzir, para ver se eu consigo fazer para o J e para o K o SO3, tipo um SO3, já que tem um SO3 aí. Então a minha ideia é tentar chegar a isso. Mas a gente não tem J do lado direito, a gente tem NN. Agora eu tenho que reexpressar NN em função de J e K. Só para a gente lembrar aqui rapidinho, fazer aqui no cantinho. O que nós fizemos? Nós dissemos o seguinte: J, JI é alfa NI mais beta NI, certo? KI é gama NI mais delta NI. Então eu tenho esse sistema, esse objeto em função desse. Eu quero inverter esse sistema, agora eu preciso expressar N e N em função de J e K. Então eu preciso inverter. Esse sistema tem uma matriz alfa, beta, gama, delta. Então, para eu resolver MN em função de J e K, eu tenho que inverter essa matriz. Então vai ficar 1 sobre determinante, 1 sobre alfa, delta, menos beta, gama. E aí, nós teremos delta, menos beta, menos gama, alfa. Delta, menos gama, alfa. Essa matriz aqui inverte essa. Então eu sei quem é M e sei quem é N. Então eu sei que MI vai ser. Então se inverter. Então nós vamos precisar disso. Então eu sei que MI vai ser 1 sobre alfa delta menos beta gama delta JI menos beta KI.
Esse é o N. J e o N vai ser 1 sobre alfa delta menos beta gama menos gama JI mais alfa delta. Então vamos substituir lá. A gente tem que colocar isso aqui. Então vamos ver. N. Aí então ficou menos alfa 2 mais beta 2 vezes N. Claro, lembrando que tem tudo isso aqui. Então o coeficiente do N ficou beta 2 menos alfa 2. Então ficou assim. Beta 2 menos alfa 2 vezes N. Para não ficar muito sobrecarregado, eu vou escrever o N naquela linha e o N. Então ficou beta 2 menos alfa 2 vezes NK. Mas quem é NK? É 1 sobre alfa delta menos beta gama menos gama J menos gama JK mais alfa KK. Então, isso é o N. E quem é o N? Então, ficou mais, né? Então, se deu. E aqui ficou mais, ok? Mais 2 alfa delta. Agora quem é o NK? Alfa delta, só que não é. E aí, delta J. Menos delta. Então essa relação ficou assim, na forma real. Mas o que eu quero? Eu vou querer que essa relação me dê no final do dia isso aqui. Quero desacoplar, quero ver se é possível com esses coeficientes eu desacoplar 2S ou 3. Então o que eu vou querer no final do dia? Que esse coeficiente mais esse, isso aqui, o coeficiente final do J seja 1. Isso aqui vai ter que virar IF de JK, e o coeficiente dos capas se cancela. Então, o que eu vou querer? Então, para que essa relação aqui, com o que nós estamos impondo? Nós estamos impondo que essa relação aqui me dê I, epsilon e JK. Isso vai ser possível? Sim. Isso vai ser possível? Sim. Esse coeficiente aqui, quer dizer, 2 alfa, isso aqui é como montar os dois, então vai ficar 1 sobre alfa delta menos beta gama. 1 sobre alfa delta menos beta gama. E multiplica 2 alfa beta delta. Menos gama. Beta 2 menos alfa 2. Eu queria que isso aqui, então, que é o coeficiente do J, então ficou 2 alfa beta delta menos gama beta 2 sobre o coeficiente, sobre o denominador comum, isso vai ter que ser 1. Então eu quero que isso aqui dê 1. Para poder ficar limpinho o J. E quero que o outro dê 0. Então o outro vai ser 2 menos 2 alfa beta ao quadrado menos 2 alfa beta ao quadrado mais alfa beta 2 menos alfa 2 sobre alfa delta menos beta delta. Quero que isso aqui seja 0. Tá certo? 2 menos 2 alfa beta 2 mais alfa beta 2 menos alfa 2 sobre o denominador comum, quero que o K vai desaparecer dessa informação. Por isso me põe que isso aqui é 0. Claro, sendo uma transformação legítima, o denominador não pode ser 0, porque o determinante de uma transformação reversível nunca pode ser 0. Então, se isso aqui é igual a 0, então na verdade, isso aqui sai fora, isso aqui é diferente de 0, não importa quem seja o determinante, mas é isso aqui que tem que ser igual a 0. Ou seja, isso aqui
cancela. Então isso aqui é igual a isso. Beleza. E o que isso aqui dá lembrando de bonito? Para qualquer que seja o alfa, né? Não sei. Eu poderia pensar que o alfa, independentemente do alfa. Bom, eu não quero que alfa seja zero. Porque se alfa for zero, se o alfa for zero, o J, né? É igual a N. É igual a N. É que a gente fez a relação. J é igual a alfa N mais beta N. Não é isso? Então, se o alfa é zero, essa relação tem duas saídas. Ou alfa é zero, e aí eu tenho que o J é o próprio N, e aí não acontece nada. Então eu quero alfa diferente de zero. Se o alfa é diferente de zero, eu posso cancelar aqui. Então essa relação me dá aqui 2 beta 2 menos beta 2, que é igual a beta 2, é igual a menos alfa 2. Não importa o que pode ter que seja, tem aí na jogada, porque as transformações aí dependem de pode ter I. Então pode ser que beta seja igual a alfa. Então a relação que sai de zerar o coeficiente do K é que alfa 2 seja igual a menos beta 2. Então isso já me está dando uma dica sobre os coeficientes. Vamos falar, alfa 2 igual a menos beta 2. Alfa 2 igual a menos beta 2 ela já me faz isso. Porém, se alfa 2 é igual a menos beta 2, então esse alfa 2 aqui é menos beta 2. Vou ficar mais beta 2, né? 2 beta 2. Então, a gente tem isso, vamos guardar essa relação aqui também. 2, depois a gente vê o que vai fazer com ela, porque pode ser que o alfa seja mais ou menos e beta. Vamos ver o que pode acontecer. Então, vamos ver essa relação. 2 alfa beta, delta. Menos gama. Porém, beta 2 é menos alfa 2. Então, vai ficar menos 2 alfa 2. Vai ficar mais 2 alfa 2 gama. Então, mais 2 alfa 2 gama sobre alfa delta menos beta gama, isso tem que ser igual a 1. Vamos guardar essa relação que depois a gente vai jogando nela as outras restrições que a gente venha. Mas essa restrição aqui já é importante. Alfa 2 igual a menos beta 2. Então isso significa que alfa é mais ou menos beta. Já facilita um pouco aqui. Copiei certo? 2 alfa beta delta menos gama. Menos 2 alfa delta. Mais 2 alfa delta gama. Alfa delta. Vamos dar um intervalinho. E aí a gente vai fazer agora, vamos impor o capa com capa, né? Vamos querer fazer a mesma coisa com capa. Vamos querer que capa I, capa J seja igual a I, epsilon, I, J. Bom, agora vamos ver o que sai daqui. Vamos substituir, então, vamos lá o que a gente vai fazer. O capa para nós é gama N mais beta N, isso? Mais delta N. Então isso aqui é gama mais delta, né? Isso aqui é gama N mais delta N. E lá a gente tem os inversos. Temos os N's e o N's, só depois a gente vai fazer isso. Então, intervalinho, e a gente se vê já.